Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs. Esse é o PET volume 4, essa semana 2 do PET de 2021. Lembrando que toda semana tem vídeo novo aqui no canal, então, mesmo as aulas voltando, eu vou continuar fazendo vídeo. Então é importante que você já se inscreva, dê like nesse vídeo, comente e também compartilhe com os colegas de vocês, beleza? Então, pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Essa semana vamos falar aí da colonização do Brasil, né, e do processo de entrada no território. Olha só, no início da colonização, na América, os portugueses estavam restritos ao que hoje é o Nordeste e parte do Sudeste do Brasil, devido ao Tratado de Tordesilhas, que dividia verticalmente a América entre Portugal e Espanha. Então, o Tratado de Tordesilhas foi um tratado assinado por Portugal e Espanha que dividia as terras da América entre as partes pertencentes a Portugal e as partes pertencentes à Espanha. E repara só, né, aqui a gente tem um desenho que mostra como é o território do Brasil hoje, como que grande parte do território estava no que seria da Espanha, né, no território que seria da Espanha. E por que que os portugueses conseguiram, né, esses territórios? A gente vai entender isso agora. Vamos lá. Isso tudo tem a ver com a União Ibérica. Em 1580, as coroas de Espanha e Portugal se uniram. Isso ocorreu pois o rei português Dom Sebastião desapareceu na Batalha de Alcácer Quibir, em 1578, e seu corpo nunca mais foi encontrado. Para o trono não permanecer vazio, seu tio-avô, Dom Henrique, assumiu o governo, mas morreu 2 anos depois, deixando o trono vazio novamente. Após uma árdua disputa política, seu parente mais próximo que poderia assumir o trono era Filipe II, rei da Espanha, que se tornou ao mesmo tempo rei de Portugal, unindo assim as duas coroas no que chamamos de União Ibérica. Dessa maneira, todas as posses de Portugal passaram a ser da Espanha, e o Tratado de Tordesilhas deixou de fazer sentido, permitindo que os colonos que viviam na América portuguesa pudessem explorar o interior do continente. Então, olha só. A gente vai ter esse período, né, em que Portugal e Espanha vão estar unidos sobre uma coroa só. Então a gente vai estar sobre um rei só, então como se fosse o mesmo país. Então o Tratado de Tordesilhas não vai ter mais sentido. Isso vai fazer com que os portugueses, né, acabassem indo para o interior, explorassem o interior do continente. E aí o Brasil vai começar a ganhar os contornos que a gente conhece hoje. Bom, isso vai ser possível graças às entradas e bandeiras. Vamos ver o que são essas entradas e bandeiras aí. Olha só. A fim de explorar o território, diversas expedições foram organizadas, tanto pelo governo quanto pelos próprios exploradores. As expedições organizadas pelo governo eram chamadas de entradas, e as organizadas por particulares eram chamadas de bandeiras, e recebiam o nome dos seus líderes, como de Bartolomeu Bueno da Silva, chamado de Anhanguera, Diabo Vermelho em Tupi-Guarani, que fundou Vila Boa de Goiás, mas ameaçou os índios a mostrarem o ouro da região. A de Borba Gato, que se envolveu na Guerra dos Emboabas e foi acusado de massacrar indígenas para escravizá-los, e a de Raposo Tavares, que também aprisionou vários índios e lutou contra os holandeses na Bahia. Mesmo com nomes diferentes, o ato de explorar os territórios no período ficou conhecido como bandeirismo. Então, as entradas e as bandeiras, na verdade, são basicamente a mesma coisa. O que vai diferenciar vai ser que as entradas vão ser organizadas, né, pelo governo, e as outras vão ser particulares. Quais que vão ser os grandes objetivos dos bandeirantes, né? Eles vão explorar o interior do continente, procurando aí escravos fugidos, procurando índios para escravizar e também procurando ouro e outros metais preciosos. Então esses vão ser os grandes objetivos dos bandeirantes, né? Eles vão entrar para dentro do continente com esses objetivos. A gente vai ter aí 3 tipos de bandeiras. A primeira, as de prospecção, expedições com o objetivo de encontrar metais preciosos como ouro e prata. Apresamento, tinha o objetivo de capturar indígenas e levar para São Paulo para trabalhar como escravizados. Sertanismo de contrato, eram expedições montadas para destruir os quilombos e capturar escravizados que haviam conseguido fugir. Então aí, né, a gente tem esses tipos de bandeiras, mas no geral, as bandeiras, né, elas tinham os mesmos objetivos. Como eu falei para vocês, capturar escravizados fugitivos, capturar novos escravizados, né, dessa vez indígenas, e também procurar ouro e prata e algum outro metal precioso.
Essas expedições ocorreram principalmente na região onde hoje é o sudeste e o centro-oeste do Brasil. A maioria delas saía da capitania de São Vicente, que hoje é São Paulo, indo para o oeste. À medida em que encontravam lugares para explorar, montavam acampamentos que podiam durar vários dias. Caso houvesse interesse, criava-se uma vila no lugar, construindo-se uma igreja na região e a Câmara Municipal. Foi assim que diversas cidades mineiras surgiram, como São João del Rei, Vila Rica, hoje Ouro Preto, Mariana, Diamantina, entre outros. Então, eles saíam, a grande maioria, da Vila de São Vicente, né, que hoje é São Paulo, e eles iam para o interior do continente. E no local que eles achavam que poderiam ficar mais tempo, os locais que eles achavam que seriam importantes, né, eles acabavam fundando vilas. Né? Nessa época, para fundar uma vila, eles faziam o quê? Eles construíam uma capela, né, e também a Câmara Municipal. Após a Guerra dos Emboabas, essas expedições também alcançaram as regiões de Goiás e Mato Grosso. Porém, foi em Minas Gerais que o ouro foi encontrado em maior quantidade. O sertanismo de contrato foi responsável por destruir diversos quilombos, incluindo o mais famoso deles, o de Palmares, que abrigou diversas comunidades na região nordeste do Brasil, onde hoje em dia é o estado de Alagoas. Bom, o que é essa Guerra dos Emboabas aí? Vamos relembrar o que é ela aí. Bom, os bandeirantes, eles vão ser os responsáveis por localizar ouro em Minas Gerais. Então vão ser eles os primeiros a encontrar ouro em Minas Gerais. Quando a notícia que se encontrou ouro na região das Minas se espalha, gente do Brasil inteiro e do mundo inteiro, né, pessoas da Europa vieram para cá também, vieram para tentar pegar esse ouro, para poder explorar esse ouro. Os paulistas ficaram indignados com aquilo. Como assim? A gente que descobriu e todo mundo vai poder explorar? Então essa Guerra dos Emboabas foi justamente isso, né, uma guerra dos paulistas, os bandeirantes, com os estrangeiros que queriam também explorar o ouro da região das Minas. No final das contas, né, os bandeirantes vão perder, né, a coroa portuguesa não vai dar essa liberdade só para eles explorarem, a gente vai ter, né, outros tipos de controle, mas de outras regiões também vão poder explorar. Então os bandeirantes vão entrar mais para dentro ainda do território, né, e aí sim eles vão explorar regiões de Goiás e Mato Grosso. Mas os bandeirantes, eles vão ser muito importantes justamente porque eles vão desbravar o interior, eles vão encontrar o ouro, e eles vão fundar diversas cidades. Podemos dizer que as entradas e as bandeiras foram de extrema importância para a ampliação do território brasileiro, pois foram responsáveis por desbravar o interior do continente, além de terem descoberto metais preciosos e fundarem cidades. Os bandeirantes foram responsáveis pela prisão e morte de índios e africanos que fugiam da escravidão. E aí a gente tem uma questão que ela é problemática e ela é importante que a gente discuta, que é o seguinte: por muito tempo a figura dos bandeirantes foram vistas apenas como heróis, né? Nossa, eles eram os desbravadores, aqueles que conquistaram o interior do continente, né? O interior do Brasil. Se eles não tivessem feito isso, a gente não teria o ouro descoberto em Minas Gerais, a gente não teria várias cidades. Só que aí a gente tem que pensar também na forma como eles agiam, né? A gente tem que lembrar que eles aprisionavam, eles matavam, eles, né, abusavam das índias, né, e de escravas também, né? Então a gente tem que pensar um pouco nessa violência em que eram tratadas algumas parcelas importantes da população, né? Então, escravizados, indígenas eram tratados de forma muito violenta pelos bandeirantes. Por isso que a gente tem algumas discussões aí que a gente vai, inclusive, ver nas atividades. Mas eles foram importantes, sim, né, para o desbravamento, né, do território. Vamos agora à parte mais legal aí, né, pessoal? Vamos às atividades. Vamos lá! Cite 2 contribuições dos bandeirantes para a história do Brasil. Ah, essa é fácil, né? A gente acabou de ver ali. Eles foram de extrema importância para a ampliação do território brasileiro, pois foram responsáveis por desbravar o interior do continente, além de terem descoberto metais preciosos e fundarem cidades. Porém, os bandeirantes foram responsáveis pela prisão e morte de índios e africanos que fugiam da escravidão. Sempre importante a gente lembrar disso aí, ok? Na número 2, estabeleça uma relação entre a União Ibérica e as entradas e bandeiras. A União Ibérica foi o período em que quais países estavam unidos? Portugal e Espanha, né? Os dois estavam unidos sobre um país, sobre uma coroa só. Isso vai fazer com que as entradas e bandeiras, né, pudessem acontecer. Durante a União Ibérica, todas as posses de Portugal passaram a ser da Espanha e o Tratado de Tordesilhas deixou de fazer sentido, permitindo que os colonos que viviam na América Portuguesa pudessem explorar o interior do continente através das entradas e bandeiras. Okay? Então, no período da União Ibérica, a gente vai ter, né, essa exploração do interior do continente. Ok?
3. Cite os principais objetivos das entradas e bandeiras. Essa aí fácil, né? As entradas e bandeiras tiveram como objetivos a captura de índios para o trabalho escravo, a captura de escravos fugitivos, o mapeamento do território e a procura por metais preciosos, como ouro, prata, diamante, né? Então esses aí eram os objetivos das entradas e bandeiras. Lembrando que as entradas eram patrocinadas e organizadas pelo governo e as bandeiras por particulares, mas as duas tinham os mesmos objetivos, né? Às vezes uma ou outra, né, tinha algum objetivo específico, né, como foi de destruir determinado quilombo ou conseguir mão de obra, né? Então a gente vai ter alguns casos, mas no geral os grandes objetivos eram essas. E eles contavam muitas vezes, né, com o aprisionamento de indígenas justamente para se localizar, para poder viver lá no meio do mato, para saber do que se alimentar, né? Eles utilizavam os rios também para ir de um lugar para o outro. Bom, a número 4, leia a reportagem a seguir. Um homem foi preso após um grupo não identificado atear fogo neste sábado, dia 24, no monumento que homenageia o bandeirante Borba Gato, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Os manifestantes retiram pneus de um caminhão, os espalham pela via e nos arredores da estátua e, em seguida, ateiam fogo no local. O caso ocorreu por volta das 13h30, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública. Diversos monumentos e avenidas têm seus nomes em homenagem aos bandeirantes, mas já há algum tempo a imagem dos bandeirantes tem sido questionada pela história. Reflita sobre os motivos que levam a tal questionamento. E aquilo que a gente já conversou, né, pessoal? É importante a gente pensar sobre isso, né? É importante a gente discutir, né, saudavelmente, né, em que todos coloquem sua opinião e defendam o seu ponto de vista, né, se os bandeirantes podem ou não podem ser vistos como heróis, né, e de que forma eles vão ser representados dentro da nossa sociedade, porque a gente tem aí avenidas, estátuas que são espalhadas por aí em homenagem a eles. Mas será que é justo a gente homenagear uma pessoa que ela não teria sido uma pessoa tão boa assim, né? Então, durante as entradas e bandeiras, diversos relatos de violência contra pessoas escravizadas e indígenas. Muitas mulheres foram violentadas, além de vários casos de violência física. Por isso não deveriam ser vistos como heróis. Então é uma discussão importante aí que a gente tem que ter. Beleza? Bom, pessoal, então as referências que eu utilizei. Muito obrigado, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, de curtir, comentar e compartilhar com os colegas de vocês. Inclusive, tem um comentário aqui, né, lá do Tunico de Oliveira, que comentou na semana 1 do PET 3, né? Um abraço aí para você, muito obrigado pelo comentário. E continuem comentando, pessoal, ajuda bastante e compartilhe com os colegas de vocês. Beleza? Um abraço e até a próxima. Valeu!